Acho que só pelo lugar aqui onde eu tô, você já sabe o que vem agora aqui no RIC Rural, né? O nosso momento mais gostoso do programa, o quadro Sabor da Terra e a nossa receita. Tradicionalmente a gente faz o churrasco como? Coloca no espeto e coloca na brasa. Como é que vai ser esse churrasco? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai fazer a moda mais argentina e uruguaia. A gente vai fazer ele na grelha. Aqui eu estou usando flor de sal. É um sal, a granulação dele é um pouquinho diferente. E eu estou usando pimenta do reino branca. Então, vamos salgar aqui a carne agora. Eu espalho um pouquinho na parte de cima. Primeira etapa, então, a gente vai entrar com a carne em fogo em brasa alta, tá? Porque a gente quer selar a carne para que o suco dela não saia de dentro dela e mantenha sempre a suculência da carne. Na selada é importante você selar ela bem dos dois lados e depois puxar mais para a sombra. A gente chama a sombra, entre aspas, é a parte mais fria da churrasqueira, tá? Não sem brasa, mas com muito pouca brasa. A gente dá uns 2 minutinhos e entra com os legumes todinhos na brasa. A cenoura é um pouquinho mais dura. Então, para você obter a cocção completa dela, para ela ficar mais molinha, é plausível que você entre ela antes, tá? Depois a abobrinha, eu cortei ela um pouquinho mais grossa. Então, assim, ela vai demorar também mais para poder atingir a cocção. Do pimentão até o tomate cereja não tem problema, poderia até entrar tudo. E o tomatinho é super rápido. Você só vai selar ele rapidamente e tirar da churrasqueira. E depois a gente vai temperar tudo em azeite e sal de cozinha, sal fino. O alho a gente só vai tirar ele da casca, ele já está assado no forno. Assei ele em 10 minutinhos mais ou menos no forno. E vou finalizar ele com um pouquinho de azeite também e sal. Agora nós temos todos os legumes já grelhados. A gente vai deixar eles marinarem um pouquinho no azeite e um pouquinho de sal. Quem gostar da pimenta, pode botar pimenta do reino, não tem problema. Eu particularmente adoro. E enquanto isso a gente vai esperando a carne grelhar, finalizar a cocção dela e dar o ponto da preferência de quem está cozinhando. Depois de meia hora de trabalho, tá pronto então o nosso churrasco, Luiz? Isso, meia horinha com todo amor e cuidado. Virando sempre a carne, isso é importante para que ela não fique mais de um lado, fique mais cozida de um lado do que do outro. E é um prato super simples e muito saudável. Agora o RIC Rural te leva a um passeio pela Serra Catarinense. Começou a colheita de uva de altitude. Os parreirais ficam a 900 metros acima do nível do mar. Veja só. A região estava sendo descoberta para a produção de uvas de altitude quando a família da empresária Elizabeth Basso resolveu comprar esta fazenda em Urupema. Logo depois, começou um investimento na nova cultura da serra. Em 2006, a vinícola produziu as primeiras garrafas. Foram só 1.000, que nem chegaram ao mercado. O processo começou com a gente produzindo isso de forma de hobby. E os nossos clientes que nos visitavam e consumiam os nossos produtos começaram a querer adquirir. De 1.000 na primeira safra, passou para 5.000 garrafas um ano depois. E aí, não parou mais. O mercado começou a ser conquistado e hoje já são 40.000 entre vinhos e espumantes. E de olho no potencial da região, a produção só tende a aumentar nos próximos anos e os sabores se diversificarem. 23 novas variedades estão sendo testadas na propriedade da família Basso. Hoje a gente está trabalhando aqui com variedades novas, né? Com a Pinot Noir, que a gente está com elas em experimentos. Os vinhos brancos têm se mostrado muito adaptáveis à região, com a produtividade boa e uma qualidade de produto muito boa também. Então tem uma chance da nossa região aqui de altitude se consolidar nos vinhos brancos. A Serra Catarinense vem despontando no mercado nos últimos anos.
Várias vinícolas já tiveram vinhos premiados em concursos nacionais e internacionais. A região tem um vinho com estilo próprio, por ter os vinhedos a uma altitude entre 1.000 e 1.400 metros, e onde a temperatura faz toda a diferença. É uma temperatura em que durante o dia tem uma boa elevação, chegando a 25, 30 graus, e à noite uma queda brusca nessa temperatura, então abaixo dos 10 graus. Isso faz com que a maturação seja uma melhor maturação, consiga ter um maior teor de polifenóis, de antocianas, que dão a estrutura e cor aos vinhos tintos. Os vinhos da Serra estão no mercado há apenas 10 anos. A história ainda está sendo construída, até porque, por aqui, a cada safra, são feitas novas descobertas. A cada ano, novos sabores conquistam os apreciadores e críticos de vinhos. Já são 150 rótulos diferentes produzidos por 20 vinícolas da região de altitude, que também se estende ao Vale do Contestado. São 1.200.000 garrafas por ano. A região, ela tem vinhos à altura de outras boas regiões de qualquer parte do mundo, mas ela tem vinhos no estilo dela. Tem sauvignons que mesclam um pouquinho de verde, notas verdes, com notas tropicais. Você tem aí o Cabernet Sauvignon, que puxa um pouco, às vezes, ao estilo mais francês, um pouco mais ao estilo Bordeaux. Mas é difícil você, nesse mundo, fazer comparações, porque são... Uma uva Cabernet Sauvignon plantada desse lado e plantada do outro lado vai dar 2 vinhos diferentes. Então a gente nunca pode comparar. A gente pode, talvez, numa avaliação de vinhos, dar uma nota para um vinho em função do que ele tem, mas nunca dizer isso é melhor, porque inclusive você tem as safras. Tem safra que é melhor aqui, é pior lá, depois é melhor lá, é pior aqui. Então você tem, nesse mundo do vinho, nada é absoluto. E os vinhos de altitude não têm surpreendido só os consumidores. Esta vinícola de São Joaquim, uma das pioneiras, é responsável por 20% do vinho rosé do mercado brasileiro. Para nós é uma surpresa, porque realmente não estava nem nos nossos planos crescer tanto assim no vinho rosé, mas a gente fez uma análise logo no início de que o Brasil teria grande potencial de ser um grande consumidor de vinho rosé, porque ele é um vinho branco um pouquinho mais encorpado, ele tem muitas alternativas, tanto na gastronomia como numa recepção, ou mesmo num momento de lazer, simplesmente, ele se adequa muito bem. A vinícola tem 10 anos de produção. A cada safra lança pelo menos um novo vinho ou espumante. Já são 15 rótulos diferentes. E por ano, a safra nos 23 hectares rende uma média de 160.000 garrafas. Essa quantidade que chega ao mercado depende do resultado dos vinhedos. A colheita da uva na Serra Catarinense vai até o mês de maio. Só que esta safra deve ser de 20% a 30% menor do que no ano passado. É que em setembro os vinhedos sofreram com a geada tardia. Além disso, choveu muito nos últimos meses. Mesmo com estas condições climáticas, a previsão é que a safra seja de boa qualidade. E para que a qualidade fosse mantida, foi necessário um trabalho maior nos vinhedos. É que a chuva acaba diluindo os componentes da uva, o que a deixa mais sensível a doenças. É feita toda a parte de desfolhe dos cachos, o arejamento para que o cacho fique bem ventilado e que a uva consiga manter a sanidade e consiga uma maturação completa. A queda na safra já está interferindo nas produções das vinícolas. Muitas não vão produzir determinados vinhos. Nesta aqui, também de São Joaquim, é o branco, que não vai chegar ao mercado. Esse ano não vamos ter safra de Chardonnay, porque a colheita foi tão pouca, na verdade, que vinho branco não vai sair. A gente acabou fazendo um vinho base de espumante, então vai para o rosé, provavelmente. Foi tão insignificante que não tem como. A gente colheu 800 quilos, que isso vai dar nem 500 litros de vinho. Então, para você fazer essa produção, não é comercial. Mas a pouca produção da variedade da uva foi colhida com qualidade e vai ser aproveitada sim. Acredito que, na verdade, ali a gente vai acabar compensando em espumante, que é um vinho também refrescante, rosé.
né? Que aí a gente pode pegar uva tinta, né? E fazer vinhos também que são leves, refrescantes, florais, frutados, para tentar compensar também para o mercado, que a gente tem que tentar fazer o máximo possível para deixar o nosso cliente contente. E agora a gente vai terminando então o nosso RIC Rural. Eu vou ficar aqui na companhia do Max e você tem uma ótima Páscoa aí com a sua família e com seus amigos e uma ótima semana. A gente se vê no próximo programa então. Até mais!